da Casa Nova são considerados documentos digitais aqueles que se encontram em dispositivos eletrônicos, pelo, pelo que qualquer arquivo de computador documental digital, se de- citado por Moreira Gonzalez, que define uma etapa de pré-documental e outra documental. Casanova refere-se a haver ainda uma terceira etapa que designa o documental digital, onde o lado da separação entre o documento e a informação é muito tênue, e por outro lado os documentos se convertem de hiperdocumentos enlaçados uns com os outros. Segundo Ferreira, os objetos digitais e todos e quaisquer objetos e informações que possuem representados através de uma sequência de dígitos binários. Assim, a informação nascida em um contexto tecnológico digital, como informação digital obtida a partir dos suportes analógicos objetos digitalizados. São exemplos disso documentos de texto, fotografias digitais, diagramas vetoriais, bases de dados, sequências de vídeo, de áudio, modelo de modalidade virtual, páginas. Dada a complexidade dos objetivos digitais e tenha a ser compreendidos e dirigidos, e tendo em conta diferentes níveis que podem ser interpretados, e por esses níveis são definidos de Ferreira a seguinte forma: físico do objetivo digital pode ser objeto físico, isto é, conjunto de símbolos digitais escritos no suporte físico, tal como por uma extensão, um disco rígido, CD, DVD, disquete. O objeto físico é assim aquilo que geralmente o hardware é capaz de interpretar. O hardware assume aquilo que é a responsabilidade de transformar os símbolos escritos no suporte físico em um conjunto de dados de softwares que é capaz de manipular lógica e softwares que assumem a responsabilidade de, de reparar o objeto lógico para que ele possa devidamente ser apresentado a um receptor humano ou conceitual que a imagine posteriormente o receptor que constitui vulgarmente se designa por um objeto conceptual. O objeto semântico. Objetos semânticos assumem formas e concepções familiares aos seres humanos, isto é, formas que existem no mundo real e que lhes são conhecidas como livros, filmes e fotografias. Do ponto de vista de ser humano, objeto conceptual institui aquilo que deve ser preservado do cumprimento de cada ser humano e acaba por se fazer a interpretação do indivíduo de objeto que é recebido. Em suma, na era da informação, a noção estatística analógica e de documentos subordinada à ação operatória da informação, entendida como conjunto estruturado de representações mentais e codificadas, signos e símbolos socialmente contextualizados, passíveis a serem registradas num qualquer suporte material, papel, filme, banda magnética, disco e compacto, comunicados de forma assíncrona multidimensionada. Assim, os suportes materiais sucedem-se em um meio dinâmico e complexo. O documento dá lugar a um produto informacional e digital, o acesso escrito. Outrora fixado em materiais como argila, papiro, pergaminho ou papel, passa a estar indissociável e completamente da tecnológica, ou seja, a relação entre os documentos que sofrem alterações nunca antes de serem verificados por sua produção, uso que possam provocar múltiplas dimensões, a mediação tecnológica incontornável para aceder à informação e a relativa resistência temporal dos suportes orgânicos que sucede-se à extrema volatilidade dos suportes digitais, ou mais objetivamente complexo no meio digital. Documento digital ou cópia do ambiente digital. Segundo Gomes, 2008, a crítica da ingenuidade, da verdade e da falsidade dos atos documentais tem por matriz diplomática, e foi efetivamente o problema da verdade dos documentos que impulsionou Jean Mabillon a produzir termos no livro fundador da Crítica da Fonte das Histórias, considerando que as funções primordiais da crítica diplomática distingue do documento original diminuto de uma cópia, a fim de determinar o grau de autoridade do documento e análise que a
que a diplomática em geral descreve e define diferentes fases de transmissão ao documento, e é oportuno analisar o significado do documento original e oposto da minuta e cópia, tanto no sentido jurídico como diplomático. Cure refere-se aos documentos que podem ser original, a textura definida de ideia do documento perfeito. Aí vai pro outro. Os documentos produzidos por computador, por ser considerado como caso especial, será o conteúdo de disquete do original e será a expressão do mesmo. Acordo dos princípios da diplomática que poderão ambos ser considerados como originais. Se o documento legível por máquina, além de ser o primeiro a ter sido produzido, também estiver complexo em defeitos, é capaz de produzir consequências e procurações pelo seu autor. O registro será original e o papel será para cópia, e pelo contrário, essencialmente respeita os documentos legais que não estão reconhecidos em um formato legível por máquina. O documento impresso e original é o registro mais da minuta definitiva. No entanto, na prática, com os registros informáticos, bem como todos os tipos de documentos, torna-se necessário analisar caso a caso para apurar qual será o original. Para determinar a qualidade de um documento, isto é, em uma minuta original ou uma cópia, por meio poderá verificar este capaz de vincular e estas conformidades durante dar em exemplos de fotografia e pedras litografadas no quadro de fotografias negativos que sugerem antes da fotografia carece da perfeição, isto é, estado completo da habilidade de trâmite, quando a primeira expressão feita a partir de um negativo é o primeiro documento perfeito, ou seja, original, havendo muitas primeiras impressões, significa que há muitos originais do mesmo documento, havendo muitas impressões a partir de um negativo ou das primeiras impressões efetuadas por momentos posteriores. A primeiro, o original, e os demais são cópias de forma do original. No caso das primeiras litografadas, estão muitas afinal, enquanto o impresso de números feitos a partir dela é original. Comumente utilizado o termo original designa genuíno do primeiro e único, de modo que referimos uma minuta original do esboço original. Se a intenção do autor era produzir o esboço, se considera perfeito para devidos efeitos. O correto é designá-lo por original, apesar do poder que parece da contradição diplomática, não é porque se usa o original em termos diplomáticos, o esboço, ou em termo técnico, para identificar artisticamente o documento. Se o primeiro documento é perfeito, é considerado original, o que é a minuta. Em diplomática, a minuta é o desenho ou esboço do documento definitivo, isto é, corresponde à primeira versão do documento, mas não é perfeito, uma vez que não contém totalidade de caracteres internos e externos, assim sendo constante no escrito preparatório que serve para a matriz de elaboração do documento original. Se o documento não é original e nem tem uma minuta, então é uma cópia, ou seja, não é primogênito, nem é perfeito. Nesta perspectiva, significa que deveria o original de uma cópia, porque não consegue se conservar em todas suas características originais. É a opinião de Rodrigues Bravo. O documento tradicional é claramente a distinção entre a minuta original e cópia. No entanto, devido à evolução tecnológica, verifica-se muitas alterações, designadamente possibilidades de utilização de fotocópias como minutas para a reprodução de vários exemplares, e o mesmo que acontece com a impressão a partir do formato digital. Também o fax introduz algumas modificações na medida em que conversamos o ofício original e expedimos a cópia. A diplomática fornece igualmente o mecanismo de avaliação de autenticidade das cópias. Segundo Hilder, os documentos originais contribuem para elemento de prova mais fidedigno do que a cópia, mas pode ser mais completo e pode ter um maior controle para preenchimento e produção. A criação de cópia implica na possibilidade de haver alterações de relações originais. No entanto, há casos de uma cópia que pode ser mais fidedigna do que a original. Nesse sentido, o autor dá exemplo de um contrato de vendas em uma casa
cujo conteúdo é lançado no livro de registro de escrituras de uma entidade pública e que pode ser mais fidedigno do que o original, dado para uma autoridade imparcial, pode certificar o acordo em partes intervenientes no contrato. A produção de cópias autênticas já tem uma longa tradição dos arquivos, ou seja, as cópias não estão sujeitas a manipulação, substituições ou falsificação após a conclusão do processo de produção do documento original. E estas cópias geralmente implicam na alteração do formato, por exemplo, papel para microfone requer os procedimentos sejam efetuados em locais de modo de garantir a autenticidade da cópia. A referência do fato de Levi considera todos os aspectos digitais como cópia, na perspectiva de autenticidade que pode ser vista como uma variação dos fazeres de algo, e temos em mãos em presente relacionar com a afirmação do passado antecedentes das cópias e questões que consiste em saber que existe um original quando determinado objeto X, que tem as mesmas propriedades do objeto Y. Isto é particularmente importante quando lidamos com objetos dinâmicos tais como as bases de dados, sendo essas cópias que fazem sentido. Neste caso, não é possível aferir a autenticidade através da comparação das outras cópias, e havendo apenas confianças à falta delas da localização do procedimento e entrega, talvez que seja cadeia arquivística. O fato que estabelece a comparação entre o mundo analógico e a cópia digital reflete ao longo dos séculos foram desenvolvendo os procedimentos de identificação dos documentos autênticos, enquanto no mundo digital em questão está a emergir e havendo inúmeros desafios tecnológicos e sociais para ultrapassar. Um dos desafios que advêm dos fatos do universo digital produzem cópias nas escalas de procedentes e assim sendo considerado haver originais apenas muitas cópias. Há haver também um movimento de objetos duradouros que torna a avaliar a autenticidade de desafios. Autenticidade em ambiente digital. As questões de autenticidades. Com o crescente implementação de novas tecnologias de organização e aumentando a preocupação dos profissionais de informação, designa-se daqueles que exercem funções em arquivos sobre questões de preservação de documentos de arquivos eletrônicos significativos e variáveis do acesso ao longo do tempo, considerando que qualquer técnica de preservação deve ser consistente em resquícios essenciais de autenticidade, integridade, acessibilidade e inteligibilidade. A capacidade do processamento, o potencial de reutilização torna-se necessária dar ênfase a definir o conceito de autenticidade, como muito se chega numa definição conceitual do objeto digital autêntico, a conhecer quais são os seus atributos centrais. Para Durante, o conceito de autenticidade, cujo o âmago encontramos a ciência da disciplina da diplomática, que refere uma perspectiva arquivística da manutenção da fidedignidade dos documentos após autorização, transmissão e preservação ao longo do tempo. O documento é considerado autêntico quando as características das suas formas físicas e intelectual estão conforme o sistema jurídico e o período e o local de produção. Nestas perspectivas, o conceito de autenticidade pressupõe todos os outros conceitos. A genuinidade e a fidelidade, segundo a teoria diplomática, se a autenticidade de um documento pode ser aprovada, pode ser depreende-se que o mesmo documento é genuíno e fidedigno. Assim, o documento apresenta todos os elementos formais que quando é gerado ou recebido, isto é, autêntico, o documento é aquilo que pretende ser, isto genuíno, o seu conteúdo de confiança, isto é, fidedigno. No entanto, estes conceitos outrora válidos quando os procedimentos de regras, de rotinas de criação de documentos eram rigorosos, que impossibilitavam a criação de documentos formalmente corretos em outros locais que fossem de chancelarias e notórios, entre outros, são atuais e válidos particularmente, e sistemas eletrônicos participam dos procedimentos de produção e manutenção de elementos, tal como a autenticidade de informações registradas implica
e conhece em diferentes contextos de comunidade, uma vez que significa pode significar original, mas também ser fiel ao original. Pode significar que a corrupção de uma também ser proveniência clara, conhecida e existindo ou então da corrupção. Em cada e é cada vez mais premente, premente a necessidade de termos de percepção clara do conceito de autenticidade do ambiente digital, dado que requer métodos de preservação que requer testes de autenticidade dos documentos eletrônicos, que deve se basear-se na diminuição inequívoca e assim tendo como objeto de assegurar os documentos contemporâneos que possam ser acreditáveis ao longo da sua existência. Torna-se essencial para conceitos de autenticidade examinar os significados e conceitos de genuidade e fidelidade, bem como identificar os meios necessários para garantir todo o documentos gerados e preservados que tenham qualidades. O conceito de genuidade está relacionado com a legitimidade do documento ao seu contexto. O documento genuíno atual parece o pré-produto da atualidade a ser o seu posto autor. A fidelidade reability refere-se à autoridade e à fiabilidade dos documentos como daquilo que é, ou seja, a capacidade de representar a realidade de que se trata. Em questões em que esta questão depende de um lado de um nível de integridade de forma do documento e por outro lado do fiel do controle do exercício sobre os procedimentos documentais. Que é isso? Que isso diz? O que isso dizer? Que a fidelidade está é exclusivamente relacionada com a criação dos documentos, embora a fidelidade dos documentos percebidos no discurso da atividade de uma determinada organização possa ser deduzida com a base de ações relevantes dentro desta. O conteúdo de fidedignidade é exclusiva da responsabilidade da entidade física e jurídica que produz os documentos e não da entidade que recebe. Os documentos fidedignos resultam na integração das atividades e procedimentos documentais e da implementação de um sistema eletrônico seguro e fidedigno totalmente integrado com o sistema de manutenção dos documentos arquivísticos, Record Keeping System, sendo o último definido durante Preston, como também um conjunto de regras que controla a produção, manutenção e usabilidade dos documentos para a entidade produtora, que providencia as condições para a autenticidade dos documentos, bem como as ferramentas e mecanismos utilizados para a implementação dessas regras. O Manual Arquivístico Eletrônico do Conselho Internacional de Arquivos, o CIA, reforça o pensamento subliminar, sublinha que apoiar atividades das organizações fornece a prova dos documentos e arquivos que têm que possuir certas características, tais como autenticidade, fidelidade, refere-se à aula. Isso mesmo, com a base norma do ISO 15489, a importância da integridade que relaciona os fatos a um documento de arquivo completo, internal, inalterado, e a utilização que define a capacidade de localizar, recuperar e apresentar e interpretar documentos de arquivo assim. A autenticidade, por sua vez, relaciona o estado do documento e o modo de forma de transição, bem como o modelo de preservação e custódia. Um documento é autêntico se tiver a capacidade de demonstrar que é exatamente aquilo que foi transmitido ou preservado, e se é de confiança, isto é, a fidedignidade que manteve intacta. E esta perspectiva da autenticidade consiste na responsabilidade partilhar entre o produtor do documento e a entidade que produz e recebe o documento e os seus legítimos sucessores, ou seja, na entidade que adquire instruções de produto ou arquivo que complementos para manusear, manter e preservar os documentos. A autenticidade garante através da adoção de métodos que asseguram que o documento não é manipulado, alterado ou, melhor dizendo, falsificado após a criação, durante a transmissão de manipulação e preservação dentro do sistema de gestão de informação do sistema de preservação de documentação. Isso significa que a garantia da autenticidade de documentos é requerida sobre o ciclo de vida do mesmo, desde a produção até o destino final, a preservação e a eliminação. Assim, garante a autenticidade dos documentos em ambientes digitais é necessário para proceder à identificação dos requeridos para a criação, manutenção e preservação dos documentos eletrônicos autênticos.
com o objetivo da chegada da definição consensual, clara e objetiva do concreto da autenticidade e o conhecer das quais atributos centrais, objetivos centrais autênticos. Não vai botar não com eu aqui não, né? Quer que eu espirre? Amanhã tem aula, viu, mãe? Em janeiro de 2020. Reúne cinco especialistas do domínio de recursos informacionais. Smith salienta o fato que não existe unanimidade universal sobre aquilo que deve ser preservado e para essa finalidade, pois, por exemplo, enquanto arquivística foi ênfase às especializações de documentos como exemplo de prova, biblioteca fora das suas atenção no conteúdo, sabendo que poderá servir de múltiplos propósitos ao longo do tempo. E nesta perspectiva pode haver várias formas de descrever os itens que pretende preservar e das características que devem ser documentadas, de modo de assegurar a sua autenticidade e a capacidade de continuar a servir o seu propósito no que se refere à sua utilização ao longo do prazo, para além das questões relacionadas com as técnicas de preservação mais adequadas à migração e à emulação. Essas questões se colocam designadamente a necessidade de resolver as questões de autenticidade antes da humanista dos cientistas que possam referir-se confiantes na relação da informação digital. Cria uma relação comum sobre os múltiplos significados da autenticidade de uma questão que crítica do ambiente digital e existem recursos informacionais de vários formatos, para alguns dos quais interativos. Nesta conformidade, Smith 2000 levanta as seguintes questões: toda a informação textual, numérica, audiovisual existe como corrente de bytes, as quais são as implicações, conceitos e formatos e qual o papel como atributo essencial do objetivo e terá como conceito original significado também digital. Qual o papel da proveniência estabelecendo a autenticidade dos objetivos digitais e quais são as implicações da autenticidade decorrida aos fatos e objetos que estarem dependentes entre outros softwares e hardwares e da rede. Define como objetos eletrônicos aqueles que da integridade intacta, aquele que pode se constituir ou provar que aceite quando aquilo o autor pode dizer. Pouco importa se o objeto é manuscrito ou impressão digital, tanto os objetos de manuscritos e objetos digitais levantam as mesmas questões de autenticidade. No entanto, essas questões são agora mais frequentes no que se diz na especificidade dos objetos digitais, os fatos que ainda não têm de ser adotados nas práticas e normas que correspondem prontamente nas formas inequívocas da mesma. Estas perspectivas do autor apresentam exemplos entre as quais as listas de correspondências produzidas e recebidas nos períodos de 1791 e 1793, o período de Thomas Jefferson, secretário do Estado, pertencente ao Thomas Jefferson, que existe de Biblioteca do Congresso, uma análise criteriosa aos documentos que revela a letra e é muito mais semelhante a Thomas Jefferson. No entanto, o olhar atento aos documentos originais sugere que a lista está sendo escrita em apenas um dos tempos, que não ao longo dos 3 anos. Por outro lado, a evidências significativas de autenticidade dos documentos tem de fato um papel que apresenta a marca d'água e indica que terá ter sido produzido em 1804. Assim sendo, pode-se tratar de um documento autêntico de 1791 a 1793. Uma grande parte desses testes pode transportar para os objetos digitais, mas considerando os objetos digitais sustenta as maiores evidências da autoria, proveniência, organicidade e outros atributos relativamente aos objetos analógicos são os mais sujeitos à suspensão. No que se diz a respeito da preservação de alguns profissionais de arquivo, chega a considerar o único meio seguro de preservar objetos digitais consistia em guarda em uma cópia e imprensa. As questões relacionadas à preservação dos objetos digitais têm como recebido a maior atenção em questões de autentificação, tendo estas, no entanto, uma questão primordial para a qual se torna necessária a criação do mecanismo.
Mas para que você preserve aquilo que não é autêntico, poderá a preservação objetiva digital implicar no crescimento da autenticidade, ainda que tenha sido feita mais do que nesse sentido? A conversão de objetos digitais nos programas de outra migração destes para outras versões, para representar os problemas de autenticidade, podem ser resolvidas recorrendo à análise da proveniência. Desta forma, o objeto digital deve ser autêntico no momento da sua criação, recorrente aos meios que conferem elevados níveis de confiança de todos os utilizadores, incluindo a utilização de subsequentes da parte do produtor. Sugere que a utilização dos meios que na marca dos objetivos digitais poderiam ajudar para resolver as questões de autenticidade, visto que os objetos digitais podem sofrer alterações, acidentes ou intencionais. A perspectiva da biblioteca pode ser autentificados ou marcadores que caberiam à missa implicar a marca nos objetos digitais, de modo que sejam suprimidas as relativas características de origem ao termo de produção. Essas marcas que identificam a hora e a data do documento deveria ser indecifrável. Esse procedimento seria utilizado apenas na biblioteca que receber os objetos digitais para adoção. A marca é a garantia da autenticidade dos objetos digitais. Tal, tal acontece como os documentos analógicos no momento de catalogação. São várias evidências intrínsecas que correspondem às questões de autenticidade de documentos analógicos. A caligrafia, edição de ordem, marcas d'água, por falta dos documentos digitais. Apesar dos objetos digitais terem atribuídos e podem ser utilizados, a autentificação nenhuma é suficiente, confiável ou estável para que aceite que seja escrito um sistema variável. É difícil decifrar um objeto digital do produto do autor quando este é original do formato eletrônico, uma vez que seria a marca do seu autor que poderá ser alterado por qualquer outra pessoa, o que indubitavelmente dificulta a autentificação. Que considera que a existência dos objetos digitais lança um desafio para a preservação e refere-se à garantia da integridade intelectual, incluindo a autenticidade. E esta questão pode ser retomada na biblioteca autentificados os procedimentos de acesso que efetuam registros suscetíveis à alteração de ficheiros digitais, que tem a dizer alterações dos objetos digitais e são aceitas, desde que definitivamente documentadas, que apresentam as perspectivas arquivísticas autênticas que levantam questões quais as características de arquivos tradicionais analógicos que lhe conferem o poder de autentificar, e como estes arquivos e outros repositórios de herança cultural, mantendo-se o mundo digital. Para entender a razão pela qual a autorização confirma a informação encontrada nos arquivos analógicos, torna-se necessário entender a natureza de arquivos e nessa conformidade. Refere-se à teoria da tradicional arquivística dos alemães e franceses, que consolida os arquivos como conjunto de documentos escritos e desenhados e impressos, oficialmente traduzidos e recebidos por uma entidade ou por um dos seus funcionários, enquanto passa para arquivistas alemães de documentos que tinham a ser escritos e impressos, arquivistas modernos, que incluem a definição de documentos, registros multimatérias mais recentes que foram ainda adicionados nos conceitos de registros eletrônicos. Por sua vez, a Source American Archivist de registro de documento produzido, recebido e mantido em sua entidade de organização definida para o surgimento de suas obrigações legais ou transações de negócio. Desta forma, os arquivistas não serão preocupados com o valor e a exatidão da utilidade de conteúdo do documento, isto é, o documento pode conter falsidades e erros, lapsos que continuam constituindo prova de ação de uma determinada entidade. O documento não tem de ser particularmente interessante e importante, pois o interesse do arquivístico nos documentos não depende do conteúdo informativo na prova de proveniência de atividades de organização. Para Hillert, o desafio inerente dos documentos eletrônicos levou a arquivista a reverem os principais básicos da arquivística, das quais destes David Berman, Luciano Durante, todos são unânimes em considerar que só era possível lidar os documentos eletrônicos que voltaram aos princípios básicos da teoria arquivística, incluindo a importância dos documentos enquanto elementos de prova, pois só assim terá possível assegurar a proteção dos direitos dos cidadãos.
Relativamente aos documentos analógicos, os arquivísticos procuram assegurar de forma duradoura a validade dos arquivos através da preservação e a manutenção da sua proveniência dos documentos. Os arquivos têm como hábitos de afirmar perante o Tribunal dos Documentos a sua custódia que foram efetivamente produzidos em uma determinada entidade. E assim, o ambiente analógico transferido da física legal de documentos de determinada entidade de arquivos que deve assegurar sequências ininterruptas da custódia. Igualmente importante para estabelecer a integridade de um arquivo e a sua integridade integralidade, uma vez que apenas os arquivos completos poderiam assegurar a responsabilização dos projetos de direitos pessoais quando incompletos a autoridade posta recausa. Dickinson considera que âmbitos são importantes, isto é, uma base legal para a transferência de documentos para uma instituição de arquivos e outra para uma entidade de custódia de necessidade entre estarem incompletos. Cabe ao arquivista da responsabilidade de assegurar a integridade dos documentos mesmo após a transferência de repositórios, que tal ambiente analógico pode ser feito de variadas formas, designadamente através da verificação da ordem original dos documentos e da análise de determinados requisitos que comprovem o caráter probatório do documento. E, nesse sentido, a utilização dos princípios da ordem diplomática durante a parte arquivística da avaliação da autenticidade e da fidelidade dos documentos, pois a diplomática a disciplina desenvolvida no século XVII e XVIII com o propósito de testar as fidelidades e autenticidade dos documentos ao longo do tempo. Evolui sofisticado sistema de reflexão sobre a natureza dos documentos e a sua gênese de composição, e a sua relação entre as relações das pessoas relacionadas com os documentos e com o seu contexto organizacional, social e legal. Na perspectiva baseando-se na teoria de Durant, afirma que a fidelidade do documento é determinada pela forma do documento e dos procedimentos de produção e, assim sendo, a maior probabilidade do documento fidedigno quando sua forma está complexa. Os documentos podem requerer variados elementos, sendo os mais comuns das datas e assinaturas que referem-se à responsabilidade de determinada pessoa que sobre o conteúdo do documento. Em suma, tradicional, a teoria arquivística desenvolveu as abordagens para assegurar a autenticidade dos documentos. A primeira abordagem baseia-se nos documentos produzidos na organização transferidos para a instituição de arquivos e outra entidade custodial, mantendo sequências ininterruptas. Eita, sequências ininterruptas. Sequências in sequências ininterruptas da custódia. Igualmente importante estabelecer a integridade de um arquivo e a sua integridade, e por sua vez apenas os arquivos complexos que podem assegurar a responsabilidade de proteger os direitos pessoais, e quando o complexo da autoridade posta nas causas, é ilustrar o que vale a pena referir. Jackson consiste em que ambos são importantes, isto é, a base legal para a transferência de documentos para a instituição de arquivo e para outra entidade de custódia e a necessidade de estarem completos. Cabe à arquivística responsável de assegurar a integridade dos documentos mesmo após a sua transferência para repositórios, que tal ambiente analógico pode